Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo doutrinário. Hoje com o capítulo do livro Encontro Marcado, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje é o Mediunidade Atormentada. E o tema central desse capítulo é mediunidade e disciplina, os desequilíbrios gerados aí nas sintonias, do espírito, do médium com espíritos em sofrimento. É sobre isso que Emmanuel nos traz importantes reflexões e que nós vamos abordar aqui nos próximos minutos. Então nós começamos com um destaque do capítulo, logo o parágrafo inicial, de abertura do capítulo, que Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Diante das explosões de agressividade sentimental, é preciso considerar não apenas o quadro visível dos companheiros transfigurados de cólera ou desespero. Se estudas a mediunidade e percebes que ela se baseia, acima de tudo, em princípios de sintonia, pondera nas forças desequilibradas que atuam frequentemente nessas ocasiões por trás da pessoa aparentemente sadia. Então, é importante essa primeira colocação, porque Emmanuel já nos convida a uma reflexão ante os quadros de cólera, de explosão de raiva, de cólera que nós, vez ou outra, nos deparamos, e quase que imediatamente já julgamos quem está ali naquela explosão de cólera, de desequilíbrio, sem nos lembrarmos que, como espíritas que somos e conhecedores, portanto, desse tema da mediunidade e dos desequilíbrios e das sintonias gerada pela mediunidade em desequilíbrio, nós deveríamos também nos lembrar de que nesses momentos muitas vezes o espírito não está, aquele que está ali naquela explosão de raiva, naquela manifestação desequilibrada de desespero, bradando contra tudo e contra todos, ele não está sozinho, está sob influência certamente de forças em desequilíbrio dos espíritos com os quais ele se sintonia nesse momento de vibração, de baixa frequência, vamos assim colocar, em que o espírito sintoniza com outros espíritos também em desequilíbrio, em sofrimento no plano espiritual. Então, esse é o primeiro convite que Emmanuel nos faz aí nesse primeiro parágrafo. E na sequência, aí ele traz, muito mais do que podemos supor, somos defrontados no plano físico pelos irmãos dominados por elementos vampirizadores, seja por um minuto, uma hora, um dia ou longo tempo. Então esse segundo parágrafo nos faz refletir sobre a questão 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec, um codificador, pergunta à espiritualidade instrutora se os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos, e a espiritualidade responde que não somente influenciam, mas muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, tamanho o grau de influência que nós sofremos dos espíritos que estão desencarnados, estão já na erraticidade. Então, somos, como Emmanuel deixa muito claro, muito mais do que nós imaginamos, somos influenciados e, nesse caso, do momento na explosão de cólera, de desequilíbrio, por espíritos que estão ali também, até com esse termo que Emmanuel traz, com elementos vampirizadores, ou seja, com aquela com a influência magnética também, sobre o espírito encarnado, e num tempo que vai
ser proporcional a esse vínculo, né, dado pela sintonia do espírito encarnado com os espíritos na erraticidade, no plano espiritual, né? Então, esse tempo, logicamente, ele é definido situação a situação. Pode ser um minuto, e esse minuto, como nós vamos ver mais à frente aí, né, ser um minuto em que o espírito estará marcado por uma atitude, né, de desequilíbrio por décadas, por séculos, né, atrelado a um minuto que seja de uma influência e que foi decisiva para uma atitude infeliz e que vai se desdobrar na vida desse, né, na história de vida do espírito por muito tempo, né? Ou em casos até mais, né, ainda com tempo ainda maior, né? Casos de obsessão, né, em que certamente a conexão, né, a sintonia, ela é proporcionada, né, pelas tomadas mentais, né, como eu gosto muito desse termo, né, que são aquelas conexões que nós permitimos, né, através da nossa intimidade, e as tomadas mentais são a nossa condição né, ainda de inferioridade, né, de facilmente, né, colerizar, facilmente se magoar, facilmente ter o desejo de vingança. Então, tudo isso constitui essa fragilidade, vamos assim colocar, né, do espírito que abre a guarda para a influência, né, de irmãos também em desequilíbrio no plano espiritual e que vão, como eu falei muitas vezes, ser responsáveis por, né, vão influenciar decisões do espírito que vão se desdobrar por muito tempo na sua existência, né? Na sequência, Emmanuel nos traz muitos crimes, é aquilo que eu estava falando, muitos crimes se cometem e muitos desastres se verificam unicamente por falta de alguém com bastante capacidade de entendimento para levantar o dique de amparo fraterno ante as arrasadoras projeções do mal. Olha que interessante. Então, nesse momento, Emmanuel nos convoca né, no momento de desequilíbrio, da cólera, né, dos companheiros, em vez muitas vezes o que a gente facilmente faz, né, aderir ao julgamento, né, e o rótulo, né, naquele que assim se comporta, né, mas que ele convida ao contrário, né, que possamos atuar como esse dique de amparo fraterno, né, ou seja, esse elemento de contenção, né, de amparo mesmo, né, para o irmão em desequilíbrio, e essa ação, né, simbolizada por várias possibilidades que nós temos nesse momento para acalmar, para tranquilizar, né, para poder levar uma palavra que possa, de alguma forma, colaborar para que o irmão restaure o seu equilíbrio, né, ou volte, ainda que, né, o equilíbrio leve mais tempo para ser conquistado, né, mas que ele se acalme naquele momento, evitando uma ação que, como eu falei, né, pode se desdobrar, né, por séculos e séculos como consequência de um ato infeliz desse espírito encolerizado, muitas vezes atentando contra a própria vida ou a vida de terceiros, enfim, né? Então, Emmanuel nos convoca a atuarmos como esse dique de amparo fraterno com o conhecimento e com a capacidade de entendimento que temos para favorecer o reequilíbrio desse companheiro, né? E para fechar, né, num capítulo, Emmanuel fecha com esse parágrafo que nós vamos ler agora. Se já compreendes o poder da hipnose sobre as criaturas que ainda não se ajustaram às leis da vida mental, ergue a muralha defensiva da bondade e da compreensão, do silêncio ou da prece, à frente dos companheiros que a ira
ou a inconformação coloca em desgoverno sentimental. Ninguém consegue calcular os estragos do incêndio causado por mera faísca atiçada pelo descuido, tanto quanto ninguém consegue avaliar a colheita de bênçãos que fluirá de um simples gesto de auxílio revestido de amor. Né? Então, olha que interessante, né? Para quem já entende, né, o mecanismo por trás, né, dessa influência, né, que aí Emmanuel define até com o termo, né, de hipnose, da influência das criaturas, dos espíritos sobre as criaturas que ainda não têm esse domínio pleno da sua vida mental, né, que nós possamos atuar, né, ainda que com esse instrumento poderosíssimo, né, ainda que à distância, mas com um instrumento poderosíssimo, que é a prece, em favor, porque muitas vezes também, né, tamanho o estado de desequilíbrio e que fica difícil até se aproximar mais ostensivamente, né, do irmão para abraçá-lo, para contê-lo. Né? Então, esse gesto de contenção pode vir através da prece. Nós sabemos, né, da prece sentida, da prece verdadeira, com o objetivo, buscando a conexão com o alto em favor daquele irmão, como a gente pode ajudar nesse momento. Né? E ele coloca também que ninguém pode calcular os estragos, né, do incêndio causado por aquela faísca, né, que é atiçada pelo descuido, ou seja, simbolizado, né, pela influência, né, a faísca é simbolizada pela influência que leva o espírito ao ato infeliz, né, os estragos do incêndio, simbolizado pelos estragos do incêndio. Ou também não consegue avaliar a colheita de bênçãos de um gesto de auxílio, de amparo, a mão estendida, né, revestido de amor pelo próximo. Então, é muito interessante e Emmanuel nos deixa aí essas duas, né, de forma muito clara, essas duas possibilidades. Né? Aquele que é da influência perniciosa, negativa dos irmãos, também em desequilíbrio no plano espiritual, simbolizado aí pela faísca, né, que provoca o incêndio e as consequências, os estragos dele, né? E por outro lado, né, o gesto de amor, de amparo, por exemplo, através da prece, né, em favor do irmão, que leva a um desfecho diferente e simbolizando aí esse ato revestido de amor. Né? E para fechar, nós trouxemos aqui algumas reflexões sobre mediunidade e equilíbrio, né, que é o tema central aí do capítulo. Eu trouxe lá do livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, na verdade, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia do Divaldo Franco, esse texto, esse recorte aí sobre a mediunidade, que tem tudo a ver com o que a gente estudou no slide anterior. A mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima ativa e bem direcionada ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior da vida e para a vida. Né? Por isso, superior da e para a vida. Né? Então, o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz nesse recorte? Né? Que a sintonia, nós vimos aí atrás, né, que né, no momento de cólera, de desequilíbrio, de desespero, né, o espírito se sintoniza, né, o espírito encarnado se sintoniza com os espíritos da mesma condição no plano espiritual. A sintonia elevada, né, com as esferas superiores, ela faz do médium um ajudante do plano espiritual. Gostei muito dessa definição, né? O médium é um ajudante do plano espiritual, dos espíritos em sofrimento. Então, é o contrário, né? Ele passa com conhecimento do mecanismo da mediunidade,
com a vida íntima ativa e bem direcionada, ele passa a ser um suporte, né, precioso para o socorro e o auxílio aos espíritos em desequilíbrio no outro plano. Né? E para fechar, né, um recorte que a gente trouxe aí lá do livro A Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, né, no capítulo Amor aos Inimigos, em que ele nos traz a cólera, a malquerença, o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental, espiritual e até mesmo físico de quem as alimenta. Então, a manutenção desse estado constante de cólera, de desequilíbrio, de ódio, de rancor, ele gera não só essa sintonia que agrava a situação do espírito, né, na sua tomada de decisões e na condução da sua vida plena, mas também provoca ainda, né, até mesmo o estado físico, né, consequências no seu estado físico. Então, essas são as tomadas mentais que a gente falou, onde os irmãos em sofrimento, né, em desequilíbrio, plugam e criam uma conexão que, como a gente viu, pode durar minutos ou mesmo ainda mais tempo, né, anos, décadas, séculos, nessa conexão por essas tomadas mentais. Agradecemos e até o próximo estudo.